vamos falar do Santos agora, Milton. Falando em Copa do Mundo, a gente mostrou a Itália aí, né, que tá fora da Copa, mas a Copa tá para começar e quem vive a expectativa de ir para a Copa é o nosso querido Neymar, né? Já a gente fala da entrevista do Ancelotti, mas antes, vamos colocar aqui a provável escalação do Santos, que pega o Curitiba hoje, né? Jogo da Copa do Brasil, primeiro jogo 0-0, com o Neymar provavelmente em campo, né? O Cuca já tinha falado que ele ia jogar aí todos os jogos até a convocação, então o Neymar deve fazer ali o comando de ataque, assim como ele já fez contra o Bragantino e foi bem, né? Fez gol, né? Participou bem. Esse é o time do Santos. Alex, e esse Santos aí para pegar o Coxa, que foi 0-0, né? E o Curitiba a gente não sabe se tá bem, se tá mal, né? Tá indo bem fora de casa. Assim como o Santos, a gente não sabe se tá bem ou se tá mal. Então, acho que talvez seja o duelo mais equilibrado aí dessa fase. Sem dúvida, eu acho que é o duelo mais equilibrado e acho que talvez seja o jogo mais interessante nesse aspecto competitivo, né? O Neymar vai jogar. O Cuca já tinha meio que escalado o Neymar por antecedência para os jogos seguintes até a convocação, pelo menos, né? Então ele vai jogar hoje, vai jogar no fim de semana contra o mesmo Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. E o Cuca, aos pouquinhos, ele parece estar ajustando e encontrando o time mais próximo do ideal pelo elenco que ele tem em mãos. E a última grande mexida dele foi a retirada do Gabigol do time. Que estava meio que amarrando ali o sistema ofensivo, não estava desempenhando tanto, embora fizesse... inacreditável, né? Embora fizesse gols, assim, de vez em quando. É um dos artilheiros do time, o Gabigol. Sim. Só que a engrenagem não estava... Inacreditável como não estava funcionando tão bem, né? E aí ele tira o Gabigol e o Santos faz um belo jogo contra o Bragantino, sem o Gabigol. E o Neymar fez o melhor jogo dele nos últimos tempos, sem o Gabigol. Com o Roleiser, né? E o Neymar mais avançado. Roleiser, Que nome bonito. Então, assim, Benjamin Roleiser. Pela realidade do Santos, pelos jogadores que ele tem, acho que esse é o time mais próximo do ideal e vejo o Santos com boas possibilidades, inclusive, de classificação. O Alex Miller-Kamberger, o negócio é o seguinte... Estão me roubando a tese miltoniana. Vocês são absolutamente testemunhas. Eu fui o primeiro a falar que o Neymar estava na Copa. Pela sensibilidade desses 300 milhões de anos que eu estou ouvindo rádio e fazendo televisão, entendeu? Porque o técnico brasileiro, que eu acho sensacional, que educação, entendeu? O Ancelotti, ele deixou ali do lado e tal, mas eu saquei. Quando ele falou que o Neymar... Não falou, o Neymar vai para a Copa, mas do jeito que ele falou, o Neymar tem que jogar mais enfiado, coisa parecida que ele falou. Agora tá todo mundo aí dizendo que o Neymar tá na Copa. E quem falou primeiro foi Milton Neves, aqui na TV Oeste. E agora, inclusive, na entrevista de ontem, ele escancarou esse negócio. Falando do Neymar, porque o Neymar ataca, porque o Neymar isso. Eu sou contra o Neymar na Copa. Eu sou contra. Ex-jogador. Arrebentou com o Santos. Ele e o pai. Só que informação está acima de tudo. Informação de sensibilidade. Que o Neymar ia para a Copa e vai para a Copa. Agora todo mundo já aderiu. Deviam dar crédito. E você falou dessa entrevista aqui do Ancelotti, o Milton, foi para Reuters, né, que ele deu essa entrevista, e aí eu peguei alguns trechos aqui, que como eu falei, ele deu indícios, na minha opinião, né, queria ouvir vocês depois, de que o Neymar vai estar, na minha opinião, acho que... Desculpa, Lemão, exatamente isso, mas isso foi a segunda vez. Eu falei na primeira, você é testemunha, entendeu? Você estava aqui do meu lado. Ele fala assim, sensibilidade miltoniana. Eu saquei ali na hora que esse técnico tão correto, ele deixou escapar. Não, tem que jogar enfiado, jogar lá mais adiantado, mais perto da área e tal. O que foi? Você gostou da palavra? Uau, brother. Nossa, moça, você só pensa naquilo. Não, nós temos aqui como podemos dizer, assim, uma mania, né? Um histórico de toda vez que tem palavras de duplo sentido. É a quinta série que está em nós. Uau! Alex Miller. Você tá bonita Kamberger. demais. Você exageradamente... Mas tem que casar, mulher. Tá encaiada.
O povo não enxerga. Agora, o alemão, o Cuca, ele faz exatamente aquilo que o técnico sugeriu e aquilo que a gente vinha falando aqui há muito tempo. Eu sempre falei que o Neymar tinha que jogar um pouco mais à frente. Ele recupera o futebol do Roleiser, que a Lelê chama de Benja-Rola, né? Que isso? A Lelê chama o rapaz assim. O Benjamin e o Roleiser, o resumo é rola. Um programa da família brasileira. Benja-Rola, o jogador aí que o Gustavo adora, o Benja-Rola, que é santista. Aí, cara, o que acontece? Com o Neymar jogando mais à frente... Você que conhece isso aí? Conheço muito. Vários Vários filmes. Por que rola? Não, gente. Porque rolinha. Vou te contar. Vamos à história. O senhor é o cara que mais conhece história, eu aprendi também. Vocês vão Rola tomar foi cartão o ídolo amarelo, do hein? Grêmio de Porto Alegre. Merece. Está inclusive no hino do Grêmio, o jogador Rola. O gremista adora Rola, que está até no cartão hino. vermelho caiu Mas, pra trás, fora né? a história do Grêmio, que tem o maravilhoso Rola, é o seguinte... O Neymar, gente, ele jogando mais adiantado, hoje vai estar no lugar do Gabigol. O Cuca ganhou também. Mas eu vou falar um negócio. Vamos falar do não Santos, foi né? o Cuca que inventou o Neymar mais avançado, hein? Na própria seleção, nos últimos anos, ele vinha ocupando essa posição, porque todo mundo sabe que ele não consegue mais ficar voltando. Mas tem que jogar ele na frente. Santos, Lelê, Só isso que quando ele depois... tinha jogando Condição assim. física, hoje não tem mais. Mas no Santos ele tava jogando assim. Como o Roleiser, Sim. agora falando sério, sem brincadeira, como o Roleiser conseguiu se achar, ele adianta o Neymar e o time do Santos ganha. Porque, sinceramente, eu acredito que se eu fosse santista, eu ia estar muito incomodado. O que me importa é o Santos. O projeto pessoal do Neymar para a Copa é secundário. Então, o que acontece é que pra Copa e na seleção, que ele já tinha jogado avançado também, como um falso 9 ali... Aí a gente viu que não estava dando certo na seleção, Não porque rolou nada. Porque a gente não tem um camisa 10 Não tem na meia. seleção, não tem meia. E aí a solução foi tentar reaver o Neymar para essa função. Porque centroavante, atacante, a gente até tem, né? Mas não são tem bons, esse meia. mas tem. Então, por que o Neymar no Santos voltou a tentar jogar como um camisa 10? Porque a gente sabe que é a carência da seleção e ele quer ir pra Copa, né? Mas tanto na Copa, tanto na seleção brasileira quanto no Santos, tá óbvio que o Neymar não consegue mais ser um camisa 10, principalmente ficar brigando contra volante ali no meio de campo, né, apanhando. Voltar pra recompor. Então, ele não consegue fazer. Eu acertei na mosca Neymar na Copa do Mundo. Deve estar muito difícil. Mas eu tenho uma segunda previsão. Ele vai pra Copa, mas não vai jogar porra nenhuma, porque ele não joga mais nada. O Brasil em si, desculpa, Alfredo, o Brasil em si, eu não acredito que o Brasil vai ganhar ou perder a Copa por Neymar. Lógico que não. Não é por ele. Assim como não foi, não ganhou nos últimos anos muito com fraco. ele também. Agora, só voltando ao jogo do Santos, que pro Santista é mais importante é o Santos, não é o Neymar, não é a Copa, é o Santos. Hoje o Santos tem um jogo de extrema dificuldade, não tanto pelo adversário, pelo futebol, dúvida que ele deixa. O Santos tem lampejos de um time que tá melhorando, o Cuca é um cara trabalhador que vai bem, mas hoje ele pega um Curitiba que é muito inconstante, em casa é mais forte e tem necessidade também da classificação, até pelo dinheiro que tem. Então um jogo, como o Alex bem falou, muito equilibrado. E vamos torcer para que o Santos tenha um desempenho melhor, né? Mas o Coxa caiu muito. Então. Né? Essa é que eu acho que é a grande Extremamente questão. violento. Eu ia time. falar que o Também. Santos ainda deu sorte. Que Nesse ele tá momento. pegando o Coritiba, que o Coritiba Na tá baixa. em queda O livre. Coxa tá lesionado. Porque É. se você lembrar, É. o Coxa. Se você Ele lembrar tá com contratura. o Curitiba de um mês e Início meio do atrás, ano. eles estavam muito bem no Campeonato Ganhou o Corinthians, Brasileiro. ganhou o Cruzeiro. inclusive. Aliás, era o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. É. Até a quinta rodada. Aí, de repente, deu uma engolada Aquele jogo também, com que o não foi Grêmio que a gente brincadeira. comentou, lembra? E a gente já esperava, né, que o Coxa não ia se manter lá em cima, Não, que ia a campanha do começar... Coxa ia ficar na primeira divisão. Exatamente. Vamos ser. Eles ainda estão. Na verdade, a competição do Curitiba sempre é contra o Atlético Paranaense. A discussão é quem vai ficar na frente. É, também. Eu acho que o torcedor do Coxa acha que vai ser campeão brasileiro, vai para Libertadores. Não é o caso. Mas assim, o Santos, a volta do Roleiser, que a gente falou aqui várias vezes, era tido como leão de treino, arrebentava nos treinos e depois não jogava. Eu acho que passa por ele esse crescimento do Santos. Ele chegou a fazer uma Sim. informação Total. alvissareira. Hoje é aniversário de um gol irregular que foi validado. Súmula encontrada na Federação Paulista. Cadê o bolo? Na partida em que no dia 28 de agosto de 49, entre 15 Piracicaba 2 Santos 2, mas não era hoje a data? o jogador russo do 15 de Piracicaba bateu uma falta perto do escanteio e foi na área, cabeceou e fez o gol.
Gol deveria ser anulado pela regra, nós estamos em agosto, inclusive. Mas os deuses do futebol queriam que o lance entrasse para a história. Por isso que estamos registrando aqui. Muito bem. Fonte, saudoso e imortal Delfim Ferreira da Rocha Neto. Jura que a gente perdeu 1 minuto da vida? Tá O vendo? Reiser, ele passou por um acompanhamento psicológico. Obrigado pela dica, viu, Acompanha. Camberger? Essa foi a questão dentro do Santos. Quando começaram os números a ver que ele arrebentava no treino e não conseguia em campo, mesmo sendo testado em várias funções, o Santos passou para atendimento psicológico. Pelo jeito, o psicólogo é bom, hein? Porque ele voltou a jogar bem, gente. Ó, e pra fechar o Santos... Quem tá jogando bem? Roleiser. Ah, sim. Eu achei que você estava falando do outro que acabou. O Neymar tá jogando bem Joga também. com nome. Então, exatamente. Não provoca, Ó, gente. pra fechar o Santos ele atrasou o salário aí do elenco, que era pra ser pago... 2 meses. Já é de segundo, imagem. já? 2 meses. Olha lá, mais uma vez. Era pra Então, eu não ser sei pago se é o agora- salário ou o direito de imagem. O direito de imagem está 2 meses atrasado. Certeza absoluta. Então era pra ser pago aí... E tá antes de um jogo decisivo é importante. Tá, né? Senão os caras começam a fazer corpo Então, mole. eu já tenho uma visão um pouco diferente disso. Eu acho que é muito oportunista. Vou quitar porque é um jogo decisivo, ou não quitei, então a gente vai correr risco. Gente, eu acho que aí a gente sai um pouco da questão futebol e vira uma questão de oportunismo. Não, no mundo ideal, concordo com você. Só que a gente sabe que os caras tá com o salário atrasado, querendo ou não, naturalmente eles se desmotivam pra jogar e fica naquela cobrança, pressão e tal. E quando cai o pagamento, os caras se motivam mais também. Esse jogo vale Então, muito dinheiro. A Copa do Brasil, os caras têm que ver que a classificação. O Santos fazer um esforço que tá hoje, pode ser para pegar uma quantia maior amanhã se classificar. Agora, se não classificar... E aí não pega, como é que faz? Aí você pagou... Aí um rombo quer dizer, Mas maior. aí a que tá. classificação nessa fase é 3 Acho que é milhões. 3 milhões. 3 milhões. Não paga o salário do... Não é tanto assim, né? Mas Mas a ajuda, questão né? Ajuda. a questão é que você vai passando de fase, vai ganhando mais. Sem Todo dúvida. mundo pensa na premiação final e do vice, que também é um bom dinheiro, né? Campeão e vice, uma bolada. 78 campeão. É que, Letícia, no caso do Santos, precisa baixar a folha. Não é possível que o Marcelo não chame o Matos agora na parada pra Copa e fale, gente, não dá mais pra um pai 400 pro Rony, 1 milhão pro Zé Rafael, 1 milhão pro 1 milhão pro Mike. Chiquinho Soares, E o Neymar? pra admiração. O Neymar ganha tudo lá. É 4. Você não tem... 4 milhões. Não dá mais pra você... 4 milhões por mês? Você não tem condição, Jogado Letícia, no lixo. com o dinheiro que o Santos tem, manter uma folha dessa, gente. Sabe o que vai acontecer? Se o Santos perder, digamos, os próximos 2 jogos aí e continuar ameaçado de Série B aí, né? Brigar contra o rebaixamento antes da Copa. Vai chegar no meio do ano, eles vão contratar mais. Então, Não tem a aí dúvida. depois diz que quer que dê certo. O futebol Chama isso de brasileiro é assim. projeto. E não tô nem fazendo uma crítica ao Santos e falando que é um problema do Santos, porque o meu time também faz isso. É, exatamente. E faria também. E talvez faça, se continuar também na parte de baixo da tabela. Ué, no ano do Ramon Dias não foi assim? Foi. O Corinthians estava no embolado com o Santos pra veio cá. 9 O reforços. Santos cai, Inclusive não é, o Memphis Alex? Depay. O Santos cai e o Corinthians escapa exatamente pelas contratações. Chegou a Libertadores até. Carrilho. Foi em 7º lugar. Carrilho que foi indicado a Memphis. descobrir o Memphis. Então o Corinthians usou o mesmo modus operandi que tá o Mas voltando ao André Neymar, o Ramalho. árbitro Lolô acabou de dizer que o Santos paga 4 milhões por Salário, mês. sim, 4 Salário, milhões. né? Salário. É Tem uns dinheiro por jogado fora. no lixo. Aí tem a questão Mas só das que melhorou, empresas. porque quando o pai dele, aquele pai esganado, eles acertaram com o Santos lá, o pai e o filho, 23 milhões Isso. por mês. Mas quando não é começou. de... Gente, tem que tomar Os cuidado. quinto dos Não, infernos. Milton, mas assim... O Pelé ganhava 100 Não, mas, gente, cruzados. É por outro mês. nível de Gente, é mundo. outro A negócio. Marista Bueno ganhou um vestido, O são outros restante, tempos. o restante dessa conta que você colocou aí é uma participação em cima dos patrocínios que o pai do Neymar trouxe pro Santos. Não levou Salário- nada. O que ele levou de patrocínio? Salários são 4 milhões Porcaria por mês. nenhuma. Ele trocou até o chuveiro Não, do gente, Santos. para, salários são 4 Portugal, milhões. Até chuveiro. Digamos. Aproveita Até que você tá chuveiro. falando Vai aí. lá na loja do Amintas, lá em Muzambinho, na Carato, que a gente dá Que doa. vendia fiado, seu Amintas. Foi um grande homem, diga. Foi um grande goleiro. Também. Ele tinha uma mão. Parece uma onça. Parecia com. As mãos dele, sem brincadeira, Amintas e Nakarato. As 2 mãos pareciam 4 mãos. Verdade. Tão Mãos de grande. alicate ele tinha.